na vida da pessoa privada, impacta na política. Então, assim, e a gente não tinha um arcabouço jurídico que garantisse, por exemplo, uma pessoa ser punida por propagar fake news nos meios digitais. A gente tem aí a difamação, a injúria, que são crimes, que é muito relacionado à mentira. Mas a propagação de informação falsa, propriamente dita, assim, pelas redes sociais, a gente não tinha, pela mídia digital, a gente não tinha. Você acha que o Brasil já avançou muito nesse sentido, Ana Paula? Bom, vamos por parte, né? Você me conhece, eu gosto de ir fazendo uma historinha, né? Assim, primeiro, para quem está nos assistindo aqui, eu gostaria, e sempre friso isso, que toda a nossa legislação brasileira em vigor, incluindo o fatídico Marco Civil da Internet, que agora volta à baila, né, com toda a sua pompa e circunstância, ele já nos ajudava a punir, como você bem falou, essas pessoas que faziam a propagação de notícias falsas ou uma propagação de desinformação, né? Criavam perfis falsos sem achar que poderiam ser pegos por falsidade ideológica, porque tem muita fake news. Eles fazem, na verdade, um monte de perfil fake, né, achando que não vão ser pegos, confiando no anonimato, o que não é garantido principalmente pela nossa Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, que diz que ninguém tem o direito de invadir a privacidade alheia e que ficará anônimo a tudo isso. Então, a própria legislação maior do país nos dá a condição de pedir às redes sociais que identifiquem quem é aquela pessoa que está fazendo aquela propagação, para que ela possa, perante a autoridade policial e a justiça principalmente, não estou falando nem de justiça comum, porque eu sou adepta ao juizado especial cível, porque eu acho que quem sofre com a sua reputação pessoal, né, sofre danos com desinformação ou com mentiras injuriosas e caluniosas, ela não tem tempo para esperar um processo num cartório comum. E o Marco Civil nos proporciona a propositura de ação desse tipo perante o juizado, que tem muito mais celeridade com relação à população. O advindo, aí eu vou falar um pouco local, dessa questão, dessa pandemia e essa quantidade de desinformação para levar a população em si a um estado de pânico, que é isso que está sendo feito por essas pessoas que eu digo que não tem um mínimo de bom senso, nem de educação ou amor ao próximo, né? O advindo da lei estadual de Rui Costa, onde ele pune de 5 a 20 mil reais as pessoas que realizarem a propagação de mentiras falsas, de informações falsas ou de apenas desinformação. E aí ele não está falando só de pessoa física, ele está abarcando inclusive os veículos de comunicação e empresas de radiodifusão. Ele é muito pontual, sabe, Vitor? Eu acho que efetivamente é um avanço para nós enquanto sociedade baiana. Falando aos olhos de Brasil, eu diria a você que a gente ainda tem uma cultura a ser aprimorada. Eu digo que a sociedade como um todo, ela ainda não possui uma cultura digital para receber uma legislação federal de combate a fake news. Eu concordo com o posicionamento do CGI, do Comitê Gestor da Internet, onde, para que se tenha uma lei federal de combate a fake news, que deve haver sim, principalmente porque a gente está aí na bica de receber a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, então a gente precisa ter isso, né? Só que eu acho que a população, como foi a exemplo do Marco Civil da Internet, como foi da Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive para essa legislação federal, a população ela precisa ser ouvida. Os veículos de comunicação, eles precisam ter assento e ter voz para que todos juntos construam uma legislação federal que seja bom para todo mundo, porque senão o Poder Judiciário ele não vai ser mais ouvido. E se essa legislação vier da maneira que ela está sendo montada, a meu ver, aos meus olhos, simplesmente aquela pessoa que se sentir ofendida, ela vai ter o direito de ir até a rede social, solicitar os dados daquela pessoa e ir
diretamente para a justiça e pedir que a rede social retire aquele perfil do ar. Ou seja, simplesmente rasga-se todo o trabalho que por água abaixo, e não é dessa forma, né? Nada feito de forma assodada é boa para a população, porque cada um tem um ponto de vista e, principalmente, cada veículo de comunicação com seu corpo de jornalista, eles precisam ser ouvidos. Ana, você tocou no assunto da legislação local, que foi sancionada recentemente pelo governador Rui Costa, que prevê multa para quem propagar fake news, quem propagar informação falsa. Mas há um debate no próprio âmbito jurídico que fala que esse assunto, em tese, não seria da alçada do governo do Estado, que seria mais algo vinculado à norma penal, cuja legislação, o processo legislativo originário para poder fazer a modificação no processo penal, no direito penal, seria o Congresso, que inclusive também já tramita no Senado e na Câmara Federal proposições nesse sentido. Na sua visão como advogada, especialista no setor, tem fundamento essa questão dessa lei de Rui não ter essa validade, ser anticonstitucional, porque só o âmbito penal que poderia punir de fato? Eu não vejo nesse sentido, porque, na verdade, o Estado da Paraíba também já se posiciona, antes mesmo da promulgação por Rui Costa da lei estadual baiana, ele já havia promulgado uma legislação idêntica a essa, porque tem um foco único e exclusivo do combate à pandemia. Se a gente for olhar a lei que foi sancionada, a lei estadual de Rui Costa, ele não fala de combate à fake news em outros assuntos que não seja do combate à pandemia. Então, eu acho que, nesse sentido, o governo do Estado ele foi muito pontual e ele foi muito cauteloso em criar uma legislação específica para o momento da pandemia. Até mesmo porque a gente sabe que todos os veículos de comunicação, todas as redes sociais, todos os sites de busca, um acordo com o Ministério da Saúde e criaram sites específicos, ambientes virtuais específicos para ajudar a população a realmente não ser desinformada da Covid-19. Nenhuma linha, ele não tem nenhum sentido esse questionamento. Agora, você acha que vai ser efetiva a aplicação dessa lei? Você acha que a Bahia está chegando num ponto de que ela vai, de fato, ser utilizada para coibir a propagação das fake news? Veja, eu sou carioca, você sabe disso, né? Então eu tenho uma visão muito peculiar com relação à Bahia. Eu moro aqui há mais de 15 anos e eu nunca vi um estado tão politicamente, que vive a política, vamos dizer assim, né? Tão freneticamente como a Bahia. Eu não via isso no Rio de Janeiro. A gente fala do Nordeste. O Nordeste eu acho que pulsa mais a questão eleitoral e política. Eu acho que quando você sai do Sudeste e vem morar no Nordeste, e aí eu vou falar da Bahia por conta da minha estada aqui esses anos todos, por mais que você não queira viver a política e respirar a política, isso faz parte do teu DNA, você já incorpora isso depois de um tempo. Você não tem como mais viver na Bahia sem entender o que está acontecendo na política, né? Então, voltando à questão da lei estadual, eu acho que isso é um ensaio, isso é um tubo de ensaio, que vai ficar ali, está promulgada. A gente vai ter uma legislação estadual que vai falar sempre da pandemia, ou seja, Rui sai na frente e regulamenta uma legislação, um ato estadual, onde todas as vezes que o Estado da Bahia passar por um problema de pandemia, seja H1N1, seja Covid-19, seja isso, seja aquilo, seja o que for, e que esteja ligado à saúde do Estado, aí eles vão poder sempre, o governador que tiver no poder, ele vai poder lançar mão de uma lei dessa estadual visando o combate dessa desinformação. Porque, veja, Vitor, a gente sempre fala que a pior situação para a questão da propagação da fake news é o ser humano.
o elo mais fraco sempre será o ser humano, porque a gente entende que existem pessoas que se preocupam em estar sempre antenados e fazendo um posicionamento dentro do mundo virtual de maneira que seja de apoiar e informar e educar digitalmente a pessoa que faz parte da sua rede social. Entretanto, a gente sabe que tem uma outra gama, uma outra parcela da sociedade que não tem essa intenção. É aquele verdadeiro clicador feliz que acorda de mal com a vida, que não está sendo visto, né, pela sociedade como um todo, ou porque perdeu o emprego, ou porque nunca conseguiu uma posição melhor na sociedade. É aquela pessoa que já está desgastada, completamente sem crença em nada. Então ele veste uma capa de que agora eu vou fazer de tudo para derrubar, vamos dizer assim, entre aspas, aquela sociedade que nunca me deu uma oportunidade de existência. Eu vejo essas pessoas que propagam a fake news, que fazem essa desinformação, muito nesse sentido, sabe? A gente vai observando e analisando friamente, sem entrar em nenhum tipo de nenhuma questão política, mas a olhos bem crus, o que eu vejo é isso. Essas pessoas como um todo, seja jovem, mediano, meia-idade, eles fazem parte dessa sociedade que não é vista e que não teve oportunidade. Agora uma pergunta didática para os nossos espectadores aqui do BNews Entrevista. Uhum. Vamos supor, eu curto, eu compartilho, eu coloco como fonte algum site específico ou propago em grupos de WhatsApp algum link, alguma informação que depois seja caracterizada como fake news. Eu, no simples fato de curtir ou compartilhar ali no Facebook, no Twitter ou em outra rede social, eu também respondo pela fake news? Sim. Mesmo não sendo o autor? Secamente sim. Vou lhe explicar por quê. Porque, veja, para o contexto de aplicação de toda a legislação brasileira, independente de ter uma lei específica de combate à fake news, para o âmbito político, para o âmbito de saúde, porque se a gente começar a fragmentar uma quantidade de lei de fake news para cada assunto, ninguém vai fazer mais nada na vida na hora que for fazer a aplicação da lei, a não ser ficar ali com um monte de livro na mão, um monte de papel na mão, né, tentando entender aonde você vai encaixar. Então eu sou a favor de uma lei federal, ponto, que esteja ali tudo abarcado para facilitar a vida de todo mundo. Enquanto essa lei federal não vem, o que a gente aplica com a legislação que nós temos em mãos? Que, para mim, está de bom tamanho. Aquela pessoa que publica, ela pratica desinformação. Então, ela já comete uma infração legal. Aquela pessoa que vem e compartilha, ela está amplificando, ela está polarizando, ela está dando um valor muito maior àquela desinformação, porque os compartilhamentos, na verdade, é uma polarização, porque eles tomam uma proporção muito vultuosa, que a gente não tem mais condição de controle sobre aquilo, onde aquela desinformação que poderia ser coibida ali na forma primária da publicação dela, ela deixa de ter condição porque ela tomou uma proporção de compartilhamento de pessoas que muito provavelmente nem moram no estado daquela pessoa que fez a publicação. Então você não tem um controle, existe um descontrole daquilo. Então, na medida que você proporciona essa polarização dessa desinformação, você também é obrigado perante a lei a reparar o dano àquela pessoa que sofreu com a sua reputação arranhada pela desinformação que você propagou. A gente passou por um processo aí que foi aquela mega operação do STF, que eu classifico que juridicamente está carregada de vícios, mas moralmente eu achei que foi necessária, mas que quando os acusados falavam algo, os acusados não, os envolvidos no inquérito, vamos colocar assim, os investigados, sim. Eles foram fazer suas declarações a posteriori da operação, argumentavam que aquilo dali era anticonstitucional porque era a livre vontade de expressão, era o direito deles de expressar a opinião deles. Mas assim,
propagar fake news é expressar opinião, eu queria saber teu ponto de vista como uma especialista dessa área do direito digital. Eu entendo que não. Na verdade, assim, existe uma linha muito tênue entre você ter o seu posicionamento como liberdade de expressão e aquela linha que você ultrapassa e passa a ofender a moral de uma pessoa, ofender uma instituição pública, né, ainda que esteja nesse momento carregada de vícios, não vícios, ou de atos que não sejam aos olhos de muitas das pessoas coadunado com a legislação, que não é o caso da discussão, né? A gente tem que ter, primeiro de tudo na vida, respeito ao próximo e respeitar a opinião alheia, né? O direito de uma pessoa termina quando começa o do outro, né? Isso é princípio básico, né, de todo mundo, né? Então, assim, eu acho que quando a pessoa vai para uma rede social, independente de qual ela seja, né? Porque a gente vê que muitas pessoas que propagam as fake news, elas não têm, como eu, como você, uma atuação muito pontual no Twitter, né? Então, acho que você se torna uma pessoa com esse olho crítico que eu tenho, que você tem, quando a gente tem uma presença, não digo de ficar tweetando, mas uma presença de olhar, de observar como é que está o termômetro na sociedade dentro do Twitter. O Twitter é a melhor plataforma para você saber, a meu ver, a sociedade, não é? Você está ali, você sabe em tempo real o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, é essa falta de cultura que eu costumo dizer, entendeu? Assim, eu costumo classificar da seguinte forma: quem quer viver um mundo de Alice vive no Facebook, mas existindo e sabendo que existe sim uma parcela da sociedade que está tentando fazer o Facebook um pouco mais politizado, de uma forma politicamente correta. Você quer mostrar para os outros que você é um bom vivão na vida e que você é uma ótima pessoa, você navega no Instagram, né, sem ter uma corporativa. Mas se você quer ser uma pessoa politizada e quer realmente se posicionar como pessoa, como cidadão, fazendo valer seus direitos, você tem uma conta no Twitter. Então, acho que essa divisão, quando você tem esse olhar, exato, você tem essa divisão muito certa do posicionamento do que é o cidadão na sociedade, dentro dessas redes sociais, você começa a ter um entendimento infinitamente maior exatamente do que você está dizendo. Qual é a linha tênue, onde termina o meu direito e começa do outro. Ou seja, eu posso me posicionar? Posso. Eu devo me posicionar? Devo, porque sou cidadão, porque pago meu imposto, então eu devo exigir de todo e qualquer governante a contraprestação por todos os impostos que eu pago e que ele me proporcione como cidadão efetivamente o que a legislação e principalmente o que a Constituição Federal assim determina. Entretanto, não me dá o direito de ir para aquele ambiente virtual e sair por aí ofendendo as pessoas, expondo as pessoas de uma forma que ele não gostaria que fosse feito com ele e com a família dele. Então, eu acho que esse é o posicionamento. Eu acho que o primeiro ponto é você respeitar. Você pode criticar, você pode, como diz o bom baianês, descer o pau, mas assim, sim, com respeito. Dá para você criticar com respeito, dá. E outra situação que aí vem amparado no artigo 5º também da Constituição. Você tem o direito de se expressar, mas o anonimato é vedado. Não queira se esconder atrás de fake news, não queira se esconder atrás de perfil falso, porque você está... É um ato criminoso, você está desrespeitando a Constituição. Porque aí fica fácil. Você pega um perfil falso, e as pessoas têm a sensação de que o perfil falso nunca vai ser descoberto, né? Então, criticar de uma maneira bem pejorativa qualquer pessoa, e fica difícil, por exemplo, localizar para poder que a pessoa responda por aquilo que lhe foi dito, lhe foi opinado. Mas hoje em dia tá fácil localizar quem faz fake news, né? Quem propaga por perfis fakes, né, Ana Paula? Eu achei ótima essa posição que você trouxe pelo seguinte: a gente tem que explicar para quem está nos ouvindo aqui, quem está participando desse debate, que independente do que, além de você criar um perfil falso e você ser realmente enquadrado como uma pessoa que pratica uma falsidade ideológica, porque você está se passando por uma situação, por uma pessoa que você não é, a gente tem que lembrar que todo smartphone, ele tem um número de placa que é única. O seu, o meu, e que está atrelado ao CPF da gente. Então, no momento que você vai numa delegacia
que você faz um print de uma tela e que você começa a oportunizar que a autoridade policial faça um rastreio daquela conexão, e geralmente as pessoas que fazem uso da internet não se preocupam com a sua própria segurança, então deixam geolocalização aberta, deixam todos as perfumarias do celular e dos smartphones ligadas, de maneira que você possa fazer o rastreamento até pela geolocalização. Então, você achar que aquela pessoa que está publicando aquilo ali não vai ser pega e não vai ser rastreada pelo seu número do IP, pelo número do seu chip, porque tudo tem uma conexão. Você tem dados no telefone. Para você ter dados, você tem um protocolo para aquele dado entrar ali no teu telefone. E aquele dado, ele vem por onde? Ele vem pelo chip do seu celular, que está atrelado na tua operadora de telefonia. E, além disso, você tem a placa do MEI. Então, assim, na hora que bate tudo isso na mão da autoridade policial e que vão, especificamente os inquéritos ou os boletins, são direcionados para as delegacias de combate aos crimes cibernéticos, que vale lembrar que a gente tem aqui na Bahia e que é extremamente atuante e até se posiciona no sentido de não se expor muito para que possa fazer o seu trabalho quietinho e dar os resultados que eles precisam dar à sociedade e aos delegados de polícia, eles conseguem chegar a essas pessoas. Né? Então, assim, hoje em dia, a polícia como um todo, ela está muito bem aparelhada nesse sentido. Então, fazer o rastreamento, às vezes você já é monitorado e você não está nem sabendo. Né? As pessoas hoje em dia pensam que não estão sendo vistas, mas, na verdade, a gente está vivendo um grande Big Brother. Ontem, quando a gente viu aquela situação que você estava online e eu estava online com o que estava acontecendo em Curitiba, que foi um desastre a uma sociedade, e ato contínuo, lá para quase 1h da manhã, o Anonymous veio e resolveu fazer um upload de uma quantidade de documentos e informações particulares, não só do presidente da República e sua família, mas de outras pessoas ligadas ao governo. E a gente viu um monte de gente pegando aquele documento e compartilhando. Eu falei, minha Nossa Senhora, esse pessoal não tem a menor noção do risco que está correndo. Porque 40 minutos depois, o próprio Anonymous vem e diz que ele já tinha sido identificado pela Polícia Federal e que todos os perfis já tinham sido bloqueados e que eles estavam vendo como é que eles iam conseguir dar continuidade ao incidente digital, que eu não chamo nem de incidente, aquilo foi um crime. Você está compartilhando dados e informações pessoais, né? Quer dizer, então é isso. Quem vive o Twitter, ele consegue ter esse olho clínico desse termômetro e de quem são essas pessoas que realmente estão aí para o que der e vier na questão da desinformação. Olha, o papo tá bom, mas o nosso tempo já extrapolou. Já foi, né? Eu não gosto de fazer lives muito grandes, porque... Eu acredito que curtinho assim, dá pra gente trabalhar bem um tema e a gente deixa o gosto de quero mais para marcar uma próxima e a gente debater outros assuntos. Então, assim, já fica um convite público e aberto. A gente vai fazer novas lives para tratarmos outros temas vinculados ao direito digital e de antemão agradecer por sua disponibilidade de poder conversar com a gente. Eu que te agradeço, conte sempre comigo, você sabe que esse assunto eu sou uma apaixonada, né? Então, assim, se me deixar falar, eu vou falar o dia inteiro aqui sobre rede social. E a gente vai puxando um assunto no outro, mas a minha intenção, na verdade, sempre é proporcionar uma educação digital, você sabe disso, eu tento falar sem juridiquês, para justamente todo mundo que sempre esteja participando com a gente de um bate-papo, eles consigam efetivamente entender em português claro e bem objetivo como você deve efetivamente se posicionar como uma pessoa digitalmente correta, sem cair em nenhuma cilada, nem cometer nenhum tipo de ato que venha a ferir a reputação de ninguém. Então, conte comigo sempre, que precisar é só chamar, estarei aqui feliz da vida para propagar essas informações boas. E vamos acompanhar aí, porque o PL federal vai estar aí no Senado hoje, a partir das 16 horas, então vamos ver o que vem lá, que a gente vai ter mais informação aí para todo mundo. Tá certo, valeu. Obrigada, Ana Paula. Nada, um beijo grande, boa semana para todo mundo, um beijo a todos que participaram. Obrigada. Pois bem, conversamos aí com Ana Paula de Moraes, ela que é especialista, advogada especialista em direito digital, e já fica aí aberto, muito possivelmente outras lives nós vamos fazer com ela para tratar desse assunto que é vasto, que está atual, muito atual, e impacta na nossa vida. E quem chegou agora,
só lembrar e destacar que essa live ela fica disponível no nosso IGTV, aqui no nosso perfil do Instagram. Então, sempre quando encerra uma live, pouco tempo depois ela já fica disponível aí no nosso IGTV, tá certo? Então, só pedir para vocês acompanharem a gente nas redes sociais. Temos o nosso Facebook, temos o nosso Instagram, aqui, vocês estão acompanhando. Temos o nosso Twitter também, tudo atualizado em tempo real. E todas as notícias bem fresquinhas, com atualizações da Bahia, do Brasil e do mundo, você acompanha no bnews.com.br, tá certo? Um forte abraço a todos e uma satisfação ter tido a audiência de vocês aqui nesse nosso bate-papo, que creio eu tenha sido um tanto esclarecedor sobre esse assunto tão cirúrgico que é as fake news. Forte abraço, tchau, tchau.